com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, quinta-feira, dia 13, e hoje é um episódio muito, mas muito especial. A gente já tá fechado desde o início aqui, foi uma das primeiras pessoas que eu liguei, que eu entrei em contato, é uma pessoa que eu admiro muito, já sigo há muito tempo pelas redes sociais. Outro dia que eu fui conhecer a verdadeira história dela, que eu fui gravar aí uma abertura para um evento que ela fez, que eu fui saber, aí a minha admiração cresceu ainda mais. Hoje temos o prazer de receber no ar com a Hamilton Trevisan a Micaele Blanco. Seja bem-vinda, Micaele. Boa noite, obrigada Hamilton, obrigada pelas palavras. Gente, se eu me falo bem demais, né, querido? Eu tô aqui, tá na rádio. Tudo certo? Tudo certo. Gente do céu, olha que bacana. Eu queria dizer para você que, poxa, quando eu fiquei sabendo da sua história, que a gente vai contar um pouquinho agora, eu me emocionei porque realmente a gente vê as lutas, né, aquela velha piada, né? Vê as pingas que toma, mas não vê os tombos que leva, né? Bem desse jeito. E aí eu peguei e falei, gente, que história bacana. E eu queria começar hoje o nosso episódio falando sobre isso. Porque hoje a gente vai ter aqui uma verdadeira aula, gente, de marketing digital. Para você que está querendo dar aquele up aí na sua empresa. Você que está com o seu Instagram parado e quer ver com que as coisas aconteçam. É hoje que o negócio vai acontecer aqui. Muitas coisas vocês vão ter as dicas com a aqui. Eu queria que você falasse sobre isso. O comecinho dessa sua vida empreendedora, dessa sua vida de marketing, que foi bem novinha, né? Foi muito nova, gente. Quem me vê hoje fala que não que não parece, que eu não transpareço, mas eu comecei a vender, comecei a empreender, assim, eu tinha de 8 para 9 anos, mais ou menos, que eu comecei a vender lá os meus trufinhas, meus negocinhos, e dali partiu. Desde então, eu acho que desde nova eu sou aquela criança que nunca brincou de boneca, que Sim. sempre gostou de montar mercado, O negócio era fazer negócio, desde sempre, desde criança. E aí eu comecei, no caso, desde criança, vendendo. A minha mãe sempre acompanhou, assim, mas aquela coisa bem de infância, né? Tipo, de brincadeira. E aí ela viu mesmo que realmente estava, poxa, ela gosta de vender, isso vai dar certo. Quando eu vi ela uma vez fazendo, na época, bijuteria, né? Hoje eu tenho 27 anos, eu tinha 8, 9 anos na época, que era muito em alta. E aí ela me deu ali meu primeiro dinheirinho, pagou a minha primeira aula, eu comecei a fazer, e dali comecei a vender e fazer mais, e vender e fazer mais, e assim foi. E não parou mais. Não parei nunca mais. Aí da vendas já surgiu essa... Vamos falar assim, não é bem um dom, mas já surgiu essa paixão por vender, por se conectar com pessoas, que hoje é o meu maior foco do que eu trabalho hoje, que é a parte de humanização, personalização. Então, isso vem de muitos anos. E aí, quando eu fiquei mais velha, né, me mudei para o Paraguai, e ali, numa cidade pequena, que é a cidade de Santa Rita, vi uma cidade, assim, bem pequena, bem escassa de informação mesmo. E lá não tinha nem jornal direito, as informações eram aquele boca a boca de cidade pequena. E ali a gente começou, então, eu junto com a minha mãe também, fazer um trabalho de marketing. Começou a pegar algumas lojas, algumas empresas, começou a trabalhar a rede social, Instagram, Facebook, começamos a estudar mais sobre isso. E dali surgiu e, de fato, nunca mais parou. Em outubro agora vai completar 9 anos que eu já trabalho com isso. Sempre desenvolvendo cada vez mais, evoluindo, buscando conhecimento, mas começou na infância ali, né? Eu lembro, quando você tinha passado o texto lá, né, para eu poder fazer, que você falou assim, nossa, eu comecei com 9 anos. Naquela época não tinha rede social, não né? Tinha. E a venda de, por exemplo, igual você falou assim, eu estava vendendo as minhas trufas, vendendo as minhas coisinhas, até a minha mãe, né, um dia falar assim, olha, eu tô achando que tem um futuro aí, eu vou investir alguma coisinha, uma bijuteria, alguma coisinha, para você virar a chave, né? Hoje em dia, a rede social, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa que quer vender o que ela quiser, o que ela puder, ou aquilo que ela acha que vai vender, né? Com certeza. Hoje em dia, é comum se escutar a frase de que existem 2 empresas, a que está no digital e a que provavelmente não vai durar por muito tempo. Sim. Hoje em dia a gente acorda, a primeira coisa que a gente pega é o celular na mão, né? Você nem abriu os olhos direito, você já está com o celular na mão.
Então, assim, o Instagram, apesar de ser ali uma rede social que é de hobby, né, para se passar tempo e tudo mais, hoje ele virou uma ferramenta de trabalho. Que, inclusive, nós temos aí as influencers que trabalham com isso, que realmente é um trabalho mesmo delas. E tem também as diversas empresas que divulgam o seu trabalho ali e tudo mais. E o marketing nada mais é do que você estruturar o seu produto para passar para o público de uma maneira que cause mais desejo nele, que realmente cause um interesse, não só aquela coisa de, eu vou postar por postar, vou fazer por fazer. Então, assim, o meu foco hoje principal do meu negócio, né, é trabalhar com a parte de humanização. Então, essa parte de humanização, ela falta muito, porque como eu acho que assim, principalmente pós-pandemia, todo mundo, as empresas, as lojas que não tinham essa preparação para tal evento, né, mundial, elas viram a necessidade disso quando a pandemia veio, e aí pós-pandemia e durante ela, elas colocaram a empresa delas ali de forma muito inadequada, muito inexperiente, de forma tipo assim, tenho que fazer porque não tem mais nada aberto, não tem mais ninguém na rua, então preciso vender. E aí veio as agências, veio, né, o marketing aí para poder ajudar toda essa estruturação, tanto a estruturação do perfil quanto a matização da marca também, né, em todos os meios. Eu lembro que quando eu fiz publicidade e propaganda e depois eu fiz jornalismo, né? Na época não tinha rede social, não tinha nada, nem Orkut na época tinha, né? E aí foi há milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, Idade da Pedra. Uma vez eu estava debatendo com um professor na faculdade sobre uma rede de supermercados. Eles faziam a venda, faziam o comercial da carne. Eles colocavam, por exemplo, assim, uma costela crua, né? Com um alecrim, com um negocinho, com um temperinho assim na frente, e falava assim, costela tal, 35 e tanto quilo, né? Beleza. E aí uma outra rede, que é bem menor, colocava a costela pronta, né? E a costela pronta já com tempero e tudo mais. Ou seja, a hora que você vê, a primeira coisa que você vê, você come com os olhos. O que é melhor? Você pegar já aquele prato apetitoso que você olha e já te dá água na boca, ou ao contrário, né? E hoje eu vejo isso em relação ao Instagram. Porque quando o Instagram lançou, muita gente achou que era uma plataforma que ia chegar e que era só para colocar umas fotos e que era para mostrar o dia a dia da pessoa. Lembro que não tinha vídeos na época, era só fotos mesmo, né? Tinha aquela briga, não é briga, né? O pessoal não queria migrar do Facebook para o Instagram. Não queria. As pessoas permaneciam no Facebook e permaneceram por muito tempo, né? E aí depois a gente viu que hoje é uma das principais ferramentas de venda, né? A primeira coisa que você fala, antigamente você falava, de qual empresa que você é? Qual que é o site da sua empresa, né? E hoje você já fala qual que é o Instagram da sua empresa, né? Como que pode uma coisa mudar tanto e a gente tá, como se diz assim, não tem como você fugir disso, né? Não tem como fugir. Eu falo que é como se fosse... faz parte, na verdade, da evolução do mundo mesmo. Sim. Da década, de tudo. Porque é a mesma coisa. O computador antes a gente usava, era aquele trambolho desse tamanho, com teclado. Tinha umas 50 peças para você poder entrar no computador. Aquela internet de escada que fazia aquele barulhinho. Gente do céu, eu tô antiga também, né? Não, mas é a evolução aqui. E aí agora não, agora tem tudo na palma do celular e assim consecutivamente. Então assim, a internet, o Instagram principalmente, ele veio pra ficar. E a importância de você estar dentro dele assim, não tem, igual você se expressou, não tem como você fugir disso. Mas eu não vou usar, mas eu não quero. Tudo bem, mas não reclame do resultado que você vai ter. E isso é um impacto imediato. Por exemplo, não citarei nomes, mas existem clientes que eu comecei recentemente que tem uma bagagem muito grande, que é aqueles profissionais que te deixam de boca aberta de tanta bagagem que tem, experiência, conhecimento, vai fora do Brasil, faz acontecer, e se abre a rede social da pessoa, parece que ela nem tem uma sala para atender. Então, assim, é muito... Eu falo assim que hoje, principalmente a cidade que nós estamos, né? Tudo é muito visual, tudo se compra pelos olhos, né? A gente tá aqui, a gente não consegue sentir cheiro, gosto, não consegue sentir nada. Então, tem que encantar pelos olhos. Sim. E assim, qualquer profissional e qualquer segmento. Eu sempre falo isso. Hoje eu não trabalho de uma forma padronizada
um dos meus diferenciais é o atendimento personalizado e humanizado. Então, é aquilo que eu falo. Um médico, ele não vai precisar da mesma coisa que um dentista, que não vai precisar da mesma coisa que o mercado. Então, assim como cada um precisa de uma coisa diferente, então os atendimentos deles também, a forma que a gente trabalha, a estratégia é completamente diferente. Sim. E tem uma coisa também interessante que é o seguinte, às vezes a pessoa ela monta um comércio dela, um bar, alguma coisa nesse sentido, e ela coloca lá o seu Instagram, coloca o seu @. Às vezes o nome é um negócio, 2 metros de nome, você nem consegue, né, saber como é que é o nome do negócio, e coloca umas fotos que, assim, é feito com celular com uma definição baixa, né, uma qualidade bem ruim, e não vai ter o mesmo resultado do que você preparar uma coisa bem feita, do que você... inclusive, por exemplo, eu sou apaixonado no Instagram da Filmix aqui. A Filmix tem um Insta que é sensacional, inclusive esses dias para trás, coitado, o pessoal aqui foi meio que hackeado e deram um problema nada, mas assim, durante muitos anos, né, um trabalho minucioso para poder deixar tudo bem feito, tudo bonitinho, tudo organizado. Você entra lá no Insta, você fica, sabe, sensacional. Pois não, André? Não ouvi. Não, tá cortando agora tá. Cortou ainda, não deu para ouvir. Mas beleza. Mas é muito top. Então, quer dizer, é aparência, né? E todos os trabalhos, os DVDs que eles fizeram, o trabalho que eles fizeram. Então, você entra ali e já tá prontinho. É né? o impacto que dá, né? É aqueles... Eu falo assim, que o marketing, ele nada mais é do que uma venda. É uma venda, não deixa de ser uma venda de uma maneira um pouco mais enfeitada, vamos falar assim, né? Não é uma venda direta. Então, o impacto que você tem quando você entra ali naquele perfil, você tem ali os de 3 a 7 segundos para definir, poxa, isso é uma coisa legal, isso não é uma coisa legal. Então, a harmonia do perfil, ela é importantíssima. Inclusive, você falando do Instagram deles, me lembrei que nós Sim, eu te mostrei aquele dia. Achei sensacional. A maneira que eles colocam chama muita atenção, muita. Não tem como não chamar atenção. E isso mostra também o cuidado e a preocupação que a empresa tem em poder, assim, primeiro, ela valoriza aquilo que ela faz, né? Primeira coisa, o meu produto é esse, ele custa isso e a gente faz assim porque a qualidade dele é essa. Do que você pegar qualquer outra coisa por aí, você vê torto, uma foto que não dá certo, outro negócio que não vai, né? É meio esquisito. Então, assim, por ali você já começa a ver se a empresa realmente ela vai te proporcionar alguma coisa, se você acha que é um negócio meio falso, né? Com certeza. Hoje em dia é igual quando a gente vai pedir uma comida no iFood, né? A primeira coisa que a gente faz é entrar lá no Instagram para conferir a comida, para conferir o restaurante. Eu acho isso muito engraçado, mas eu sempre uso isso como um exemplo porque é de fato o que a gente faz para comprar e contratar qualquer coisa. Então, assim, hoje o Instagram, ele virou praticamente uma vitrine e a pessoa se preocupar com o que ela vai postar, como ela vai postar, a legenda que ela vai usar, até mesmo o horário que ela vai postar. Isso é muito importante, porque a pessoa, aquilo ali não é mais um hobby, já é um trabalho. Então, a partir do momento que a pessoa se posiciona no digital, ela tá ali ou para elevar a marca dela ou para decair a marca. Entendeu? Isso que você falou sobre postar a foto da carne pronta tem muito a ver com esse assunto. Por quê? Existem muitas maneiras da gente agregar valor quando a gente está ali no digital. Às vezes a gente não precisa necessariamente ter a maior loja, ter tudo aquilo, mas há uma maneira de você passar o seu produto ali dentro numa foto mais nítida, num ângulo melhor, enfim, com coisas ali que realmente vai agregar o valor para aquilo, né? E querendo ou não, gente, a aparência conta muito nesse caso. Não adianta, porque é o que vai te atrair, é o que vai, né, trazer o seu cliente de qualquer maneira. Hoje, a gente vê que muita gente está indo para esse lado. A gente percebe que, por exemplo, você tem uma trajetória. Você começou aos 9 anos, né? Teve o incentivo da sua mãe. Você chegou em uma cidade, em um outro país, né? Vamos falar, o Paraguai é do lado, mas é outro país, né? Você sentiu que estava realmente faltando alguma coisa ali, que você poderia, de certa forma, ajudar essas pessoas, fazer esse trabalho. Você foi ganhando a sua experiência
e hoje você tem a sua marca, né? Você ajuda outras pessoas, você presta serviços para outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa agora. Vamos meio que para frente e para trás aqui, só para a gente entender, porque hoje a importância de você ter uma empresa que tenha uma credibilidade, que realmente ela vai te trazer resultado, ela é fundamental, porque golpe todo mundo cai, né? A pessoa chega e te promete um monte de coisas, ó, vou fazer o seu Instagram mês que vem, tá com tantos mil seguidores, você vai ter que fazer isso aqui, ó, eu vou te prometer isso aqui, vou fazer isso aqui, você tem que fazer isso e tal. E uma das coisas que eu achei interessante, quando a gente sentou para conversar, inclusive, que você falou assim, ó, primeiro a gente vai organizar o Instagram, depois a gente vai mexer com o tráfego pago, né? Ou seja, primeiro vamos ajeitar a casa, vamos deixar tudo certinho para depois fazer. E tem gente que fica no desespero, e o que estraga muito isso, né? Com certeza. Hoje, eu falo assim, as pessoas, elas não compram ali a sua empresa, elas compram você. Você mesmo acaba virando a sua própria marca. Sim. Ah, mas não é muito desse jeito. É completamente desse jeito. As pessoas, elas vão confiar em você, na sua palavra, no que você transmitir, no que você for passar ali para ela, igual você falou, quando a gente teve ali nossa reunião, eu expliquei tudo certinho, e de fato isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas, elas acham que tráfego pago com um baixo valor ali de investimento e 5 dias e 7 dias vai trazer um resultado. E não é assim que funciona. Às vezes o seu Instagram, ele não está preparado para receber aquilo. E é completamente normal, porque, igual a gente estava falando, existem muitas empresas que têm até 20 anos de empresa, mas você olha o Instagram da empresa, Sim. É um Instagram que você percebe nitidamente que é a própria pessoa que faz, ou que ela não tem uma assessoria por trás. Então, assim, é preciso organizar a casa para depois trazer, então, as pessoas de fora. É sempre esse tema que eu uso. Hoje, a Blanco Marketing Empreendedorismo, ela foi crescendo aos poucos. Eu iniciei isso de uma maneira com a minha mãe, depois a gente, né, ela seguiu outro rumo, eu continuei. Então, eu comecei a pegar alguns clientes sozinha, até estruturando uma equipe, contratando pessoas, tendo um escritório, até chegar onde está hoje. O nosso maior diferencial é a parte da humanização, que é uma coisa que eu também, pela bagagem e feeling que eu tenho, sinto que é muito escasso hoje, porque as empresas convencionais, ou às vezes não vamos nem falar da empresa, as pessoas que começam ali sozinha, como eu comecei, elas vendem uma coisa e depois você paga e não é aquilo que é entregue, então fica aquela coisa, aquele receio. O cliente, às vezes, ele já vem para mim com receio. Olha, sim, contratei tal pessoa e não tive resultado. Contratei tal, foi prometido isso e não foi entregue. Então, é muito difícil um cliente chegar, tipo assim, padrão, não tem experiência com nada. Ele sim, sempre tem uma experiência, ela não, geralmente não foi muito boa. Não é muito boa, entendeu? Então, é um quadro sempre para a gente poder reverter. Hoje a Blanco, ela tem uma estrutura muito bacana, a gente tem uma equipe formada bem legal, que hoje tem a parte da gestão, de vendas, tem a parte do copy, a parte do design, então cada um ali dentro tem sua função, e eu falo assim, que até certo ponto a gente consegue sozinho, e é preciso ser feito sozinho, mas depois de certo ponto a gente precisa de uma equipe, de uma estrutura para conseguir crescer. Então, eu falo que sempre o meu maior diferencial é esse, é o atendimento personalizado, a humanização. E quando eu falo humanização, eu quero dizer que eu trabalho muito mais com o seu próprio produto, com a sua imagem, do que com algo de internet. Então, por exemplo, essa farofa. Eu vou trabalhar com essa farofa, com essa embalagem e vou colocar ela de uma maneira muito mais bonita e atrativa. Mas eu não vou ir lá no Google buscar uma imagem de uma outra farofa, entendeu? Sim. Então, assim, essa parte da humanização é muito legal, porque as pessoas, elas veem o processo, como que é feita a farofa, da onde ela vem, como que faz. As pessoas gostam de ver isso. Às vezes as pessoas têm um pouco de mania de, não vou mostrar, não vou... Cara, o processo, ele faz parte daquilo, ele faz parte, nem tudo vai estar sempre bonito, é claro que a estética super importa, sim, e é uma coisa que eu bato muito em cima disso com os meus clientes, mas existe aquele por trás dos bastidores também, que todo mundo quer saber como funciona, né? E aquela mãe que fala, é
Ah, é assim que se faz? Como é que funciona desse jeito? Ó, deixa eu aproveitar e mandar um beijão aqui. A Cristiane Blanco tá mandando um beijo. Minha mentora principal. A Isabela Gouveia também. O Michel dando uma boa noite pra gente. O Ricardo Rodrigues também, que não podia faltar. A Júlia Pinhatti de Souza, a Braba. Ó, a Júlia tá falando aqui. O André também tá mandando um abraço. O André Nardini, advogado. Um abraço, viu, doutor? Quem mais? A Juliana Masson também dando boa noite. O Ivan também tá ouvindo a gente. A Cristiane Blanco. O José Reinaldo tá lá em Uberlândia. Ele tá assistindo a gente também aqui. Que legal. Um abraço para você. A Patrícia Rossi também. Ela também tá nos assistindo aqui. O pessoal tá mandando um alôzinho especial. E é claro que a Cristiane não podia falar outra coisa a não ser orgulho, né? Que ela tem aí por você. Uma outra coisa que a gente pensa também, esses dias eu tava pensando. A pandemia, ela meio que obrigou todo mundo a ir para a parte, quem não tinha ainda, né, um Instagram, ou quem ainda não vendia pelo WhatsApp, fez com que as pessoas tivessem, o único meio de poder fazer isso, estava tudo fechado, né? Eu lembro que lá na rádio nós proporcionamos o Delivery Leader. A gente fez com que qualquer pessoa, uma pessoa que fazia bolo no fundo da casa dela, ela pudesse anunciar 15 segundos, tipo assim, o nome da empresa, o que ela fazia, o telefone, o Instagram, o WhatsApp, saía mais ou menos 5, 6 vezes por dia, que se você fosse pagar, era uma quantia alta. A rádio fez isso de graça. Se juntar Rio Preto e Uberlândia, foram mais de 1.000 empresas que a gente ajudou durante a pandemia. Então foi muita coisa, né? E ali você vai conhecendo essas pessoas também, o corre que elas estão fazendo. Uma pessoa que ela tinha uma loja que ela começou a fazer doces, uma pessoa que ela fazia uma outra coisa e começou a fazer outra para poder, né, ter o seu próprio dinheiro. Muita gente não voltou com o seu emprego antigo, ela continuou com um novo emprego, né, por conta disso, aperfeiçoou, montou uma loja, montou alguma coisa nesse sentido, teve esse crescimento. Mas eu estava vendo esses dias, não sei se você vai concordar comigo ou não, hoje está tudo liberado, né? E as pessoas, algumas lojas não estão dando mais tanta atenção em relação ao Instagram, em relação ao WhatsApp, que elas davam durante a pandemia, né? O que é um erro, porque foi o que ajudou elas naquela época, foi o que deixou ou pelo menos ajudou elas a ganharem alguma coisa, né? Alavancou a empresa durante isso, e que hoje a pessoa, por estar com a sua porta aberta, ela fala, bom, isso aqui agora não é importante. E é um grande erro isso, né? Com certeza, Milton. Eu falo assim, fazendo o comentário das pessoas que não voltaram, Sim. Isso foi muito bacana. Na verdade, eu conheci inúmeras pessoas que eram advogados, formados e pararam de exercer suas profissões, e hoje tem um segmento totalmente alternativo, que não tem nada a ver com o segmento dele antigo. E é gratificante, de certa forma, porque a pessoa se descobriu ali e acabou dando muito certo, né? E quanto a essa atenção que você fala, é o que eu procuro, na verdade, passar isso não só para os meus clientes, mas também fazer isso dentro da minha empresa, que é essa personalização de atendimento. Hoje em dia não é que é muito, hoje em dia é extremamente difícil as pessoas por WhatsApp, por Instagram, te dar um atendimento bom. Hoje tem empresas aí, lojas de 20, 25 anos que me procuram para dar assessoria para as vendedoras, porque o atendimento delas é muito falho no WhatsApp, é muito falho no Instagram. Então, isso realmente acontece muito, é uma falha muito grande, porque, querendo ou não, as pessoas elas começam a te seguir, começam a te acompanhar e querem comprar de você através do digital, e às vezes você acaba perdendo uma venda porque você não conseguiu ali atender a pessoa com uma certa excelência. Isso aí é uma coisa que realmente as pessoas têm que começar a prestar um pouco mais de atenção, as empresas, porque está fazendo falta. Gente, aproveitar aqui e falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. A nossa querida Micaele vai receber depois um kit de farofa da Nega. Gente, é considerado o melhor acompanhamento do Brasil, tá? A farofa da Nega, ela tem o @ que você vai direto no @ farofa da Nega, e tem também o site farofadanega.com.br. Se você quer ser aí um vendedor, um revendedor da farofa da Nega, entre em contato lá pelas redes sociais ou então pelo site para você saber todas as informações, tá bom? São 5 sabores, tem a tradicional que é incrível, tem a de banana, tem ainda de limão que é sensacional, a caipira e a picante que é a que eu mais gosto. Então se você ainda não experimentou,
tá perdendo tempo, farofadanega.com.br e o @farofadanega, tá? Fernandão Bebidas com a gente também por aqui, sempre um abraço ao Igor, que amanhã tá fazendo aniversário, parabéns antecipado para você. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Cara, lá você encontra o aplicativo do Fernandão, que é mais fácil para você poder fazer suas compras, tá? Comprando pelo aplicativo, chega rapidinho para você e tem novidades pelo Instagram. Lá você vai encontrar também o WhatsApp, você manda lá uma mensagem de interação e automaticamente o pessoal vai estar colocando você em uma plataforma onde você vai estar recebendo sempre as melhores ofertas que só o Fernandão tem. Não esqueça, então, o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Mandar também um abraço aqui para a galera do Rei do Pão de Queijo, que está junto com a gente por aqui. São mais de 32 anos de atendimento, tradição, história aqui em São José do Rio Preto e agora com a nova loja que fica lá no Plaza Capital. Se você ainda não conhece a unidade do Rei do Pão de Queijo, gente, é sensacional. Aquele cafezinho, pãozinho de queijo, aquele combo perfeito para você só encontra lá, tá? Dê uma passadinha então lá no Plaza Capital para você conhecer a nova loja do Rei do Pão de Queijo. E quero mandar também um abraço aqui para nossa querida Renatinha. A Renatinha, que ela é da Encantar e Mimos, ela tá te presenteando aqui com essa linda caneca personalizada. Ai, que legal. Amei, gente. E tudo que você precisa, você quer presentear alguém que você ama, quer dar uma cesta de café da manhã, aquela cesta especial. Gente, foi um sucesso os ovos de Páscoa, tá? As cestas de Páscoa da Encantare. Então tá chegando o Dia das Mães. Nada melhor do que você presentear sua mãe com uma linda cesta, um presente especial, uma caneca personalizada com a foto sua, da sua mãe. Pô, ela vai amar, tá? Então entre em contato no @encantaremimos, tá? Pra você saber as novidades. Um beijão pra nossa querida Renatinha, junto com a gente por aqui. E pra gente fechar essa parte, eu queria falar, é claro, da Tiflow, que tá junto com a gente lá no Shopping Guatemi. A Tiflow agora ela está completando 10 anos de história, é a roupa e a marca que veste os artistas, me veste também, mas eu não sou artista, mas não tem problema, né? Então, um abraço aí ao Luan, toda a equipe que a Tiflow está comemorando esses 10 anos. Não para de abrir loja, é uma franquia atrás da outra. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história, você vai no @usetiflow ou então vai direto no @Tiflow Iguatemi Rio Preto. Tem a coleção Outono e Inverno que está chegando, que é sensacional. Tem a coleção do Arthur Aguiar, gente, que foi o ganhador aí do BBB. O cara é polêmico e tudo mais e tal, mas o cara tem personalidade, as roupas são top e você vai com certeza amar. E os melhores artistas, as duplas, usam Tiflow, tá? Lá você encontra também produtos do Respeita a Minha História, que é em parceria com o Felipe Araújo. Muito legal, então. Vai lá, @Tiflow Iguatemi Rio Preto, para você saber das novidades. Bom, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre esse mundo digital. Hoje, talvez, uma das profissões que o pessoal está mais desejando e mais procurado é a social media, né? Para poder realmente dar aquele suporte para que você que está perdido no Instagram, porque às vezes a pessoa tem uma empresa bacana, os produtos dela é legal, mas ela não dá um engajamento, ela não consegue, às vezes até a foto é legal, a arte é bacana, mas não consegue ir para frente nem para trás, fica estagnado. Aí entra o pessoal do marketing digital para dar aquele up, né? Conta um pouquinho desse trabalho que a agência faz. Que bacana, é assim mesmo que funciona. Geralmente a empresa tem tudo, mas ainda falta aquele detalhe que faz a diferença. Hoje nós trabalhamos tanto com a gestão das redes sociais, que é o Instagram e a fanpage, quanto também a parte de tráfego pago e assessoria. Essa assessoria, ela é uma parte bem interna e intensiva, que, na verdade, não só ajuda, como cativa também o cliente a estar aparecendo mais nas redes sociais. Eu sempre falo que o feed é uma vitrine bonita, mas a venda mesmo, ela acontece pelo store. E uma das mais, assim, coisas negativas que acontece é os clientes terem timidez, terem vergonha de aparecer, de colocar a cara no store, de falar, porque essa interação é bacana. Na verdade, a conexão é necessária. A conexão do público com a marca, do público com o proprietário. Então, além de a gestão em si das redes, que a gente fica responsável por não só por postar, mas como por criar, fazer toda a parte de captação de imagens e de vídeos, mas também com a parte de assessorar ali o cliente, tudo, desde o interno dele até a rede social. Vou abrir uma empresa aqui em Rio Preto. Ok, a gente vai na empresa, a gente ajuda a estruturar, a montar, ajuda toda a parte de dentro mesmo da empresa, auxilia ali, dá um norte para o cliente. Hoje eu tenho também meus parceiros, meus fornecedores que fazem toda essa parte aí.
E além de dar esse norte, a gente vem trabalhando também na rede social do cliente. Então, ele fica, assim, 100% com a gente mesmo, tudo que ele precisa em relação de auxílio, de tudo, tanto no digital quanto no pessoal, a gente dá para ele. E também o mais querido por todo mundo e procurado, o tráfego pago, Sim. né? Que a gente faz também, nós temos ali o nosso gestor, e é muito interessante porque é uma ferramenta importante, essencial e que de fato traz muito resultado. Desde que você faça uma coisa bem feita, uma estratégia legal e um funil assertivo, é impossível não trazer resultado. Então, é sempre um conjunto, né? Vai ali desde o teu atendimento em loja, para a tua loja no digital, para então o tráfego. Então, é sempre o conjunto ali que a gente oferece para o cliente ali, o pacote completo, né? A gente fala. Ô Mi, é o seguinte, você já destacou aqui, eu percebi isso também em relação a um dos diferenciais, que é o trabalho que você faz de humanização. É diferente, porque assim, é bem intimista, você chega, conversa com a pessoa, você sente o que ela realmente está precisando, né? Às vezes a pessoa nem sabe, né? Às vezes ela tá desse jeito. E trabalhar com pessoas não é uma coisa muito fácil, né? Porque você tentar colocar alguma coisa na cabeça de alguém não é fácil, né? Falar assim, pô, mas eu sou profissional, eu tenho que fazer isso aqui. E quando você encontra algum cliente ou alguém que, eu não sei se a palavra concorda, mas às vezes a pessoa ela não aceita, né, que ela tem que fazer aquilo. Igual você falou assim, não, a pessoa ela tem que colocar a cara dela é a empresa dela, é a marca dela, é isso que faz, como que funciona, como que é, né? E às vezes, não, deixa eu pôr só um negocinho lá que eu vou vender, vou pôr um negocinho para fazer, e não tem o resultado que precisava, né? Não tem nem 1% do resultado que precisava. Hoje em dia eu trabalho bastante com os meus clientes nessa parte de store, que é muito importante. E assim, eu tenho clientes que chegam a passar mal, chega a ser engraçado. Às vezes a gente está ali fazendo uma captação, tem que dar uma parada, tomar uma água, colocar um solzinho debaixo da língua. E realmente isso, eu não brinco com isso, porque assim, no meu início, eu era aquela pessoa que não conseguia nem ligar para pedir uma pizza. Eu era extremamente tímida, muito, muito. Para mim, tá aqui nunca na vida, nem pagando, jamais. E você vai perdendo isso com o tempo, porque é aquilo que eu sempre falo. Tudo que a gente faz repetidamente vira uma excelência. Sim. Então, se você gravar story todos os dias, daqui 30 dias, você vai estar falando normalmente, naturalmente, sem gaguejar e entregando para o seu público o que você precisa entregar. O difícil é as pessoas quererem começar. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas já me ocorreu sim de pegar clientes, de falar assim, não vou fazer, não quero, sempre sai comigo daqui. Mas nada que a gente não vá naquele banho-maria, fica 3 meses com o cliente, aí consegue lá no 3º mês de fazer uma captação com o cliente. A gente vai sempre conversando, porque eu falo assim, o cliente, ele é uma pessoa, e às vezes as pessoas esquecem disso. Então, assim, pessoas têm sentimentos, tem dias bons, tem dias ruins, tem dias que você acorda que você não quer dar bom dia nem para tua mulher. Quem dirá para uma rede social. Então, a partir do momento que você começa a entender as pessoas e dar espaço para elas sentir como que vai ser o trabalho, como que a gente pode alinhar de uma maneira que realmente ela vá ficar confortável, as coisas mudam. Porque nem tudo é feito na pressão. Ah, Milton, você vai ter que gravar, você vai ter que gravar. Não é assim que funciona, sabe? Às vezes eu já cheguei para fazer captações de cliente meu que eu olhei na cara do cliente, na voz, no áudio que ele me manda. Eu já falo, vamos remarcar? Eu já sei que ele não tá legal, eu já sei que ele não tá bem. Então, assim, a produtividade dele, para mim, vai ser péssima. E como eu trabalho com entrega de resultados, então se eu captar aquilo por convencionalismo da minha parte, vou fazer porque o meu trabalho eu tenho que fazer ponto final, mas eu sei que não vai alcançar o resultado que eu preciso. Então isso é muito questão de você entender a pessoa e realmente dar espaço. Trabalhar com pessoa não é fácil, mas eu falo assim, inclusive minha equipe brinca, fala que todo contrato que eu fecho com os meus clientes está escrito lá uma parte lá, amiga, conselheira,
Porque a gente precisa, acaba, né, mesclando ali. Mas você falou um ponto aqui que é muito importante. Às vezes você está conversando com seu cliente, pelo tom de voz dele ou pelo jeito que ele está falando, você acha melhor aquele dia não fazer nenhuma ação e nada, né? E tem outras empresas que não, eu não posso remarcar, tem que ser hoje, tem que ser tal hora, se vira, a gente tem contrato, tem alguma coisa aí. Eu acho que isso é o que assusta um pouco as pessoas e que afasta qualquer tipo de resultado positivo, né? Realmente, afasta todo o resultado positivo, porque a pessoa, se ela não tá legal, ela não produz. Eu faço captação de fotos para algumas lojas de roupas, por exemplo, que a modelo ela precisa posar, ela precisa sorrir, ela precisa se movimentar. Então, se ela não tá legal naquele dia, ela vai parecer um robô, uma boneca Emília. Então, assim, não vai ficar legal o que a gente vai produzir com ela. Eu acho que o diferencial mesmo é esse, sabe, Hamilton? É você tratar o cliente como uma pessoa, que de fato ele é. Sim. Então, você precisa ter ali aquele time de entender que nem todo mundo vai estar 100% sempre. Nem todo mundo tá com o mesmo humor, nem todo mundo tá do mesmo jeito. Às vezes hoje você tá afim de fazer uma coisa, amanhã você já não tá. Quantas vezes a gente já não marcou um compromisso que chegou no dia e você queria desmarcar? Então, assim, pra mim, eu gosto de trabalhar com resultados. Porque resultados me traz cliente. Então, se aquilo realmente não estiver legal, eu não vou forçar o cliente a fazer, eu ajusto a minha agenda. Eu sempre costumo trabalhar com uma agenda bem programada. Então, sempre tem ali aqueles vãos que tem como a gente intercalar, alterar. Porque o importante é o cliente estar não só satisfeito, mas encantado. Ele olhar aquele resultado e falar, cara, mais do que eu esperava. Over-deliver, né, que eles falam. Exatamente. Pra poder fazer. Ô, Mi, eu coloquei aqui uma caixinha de perguntas para o pessoal poder fazer umas perguntas aí, para a gente poder ver como que faz, né? Tem algumas pessoas que apenas mandou abraços aí e parabenizou você. O Luiz Flávio, né? Mandou aqui, ó, sucesso, Micaele. Quem mais aqui? A Regiane André, minha princesa da titia. Nossa, sucesso, que Deus abençoe. Por ali a família, vai da família inteira. Não é? E agora temos aqui o Dr. André, ele colocou o seguinte: qual conselho você daria para quem nunca utilizou uma rede social e gostaria de começar a utilizar? Porque tem muita gente que está meio que vendo que o mundo está acontecendo, que tudo na volta dela está acontecendo e ela está meio ultrapassa ela. Né? Fala, o que eu vou fazer agora? Será que dá tempo ainda? O que eu tenho que fazer? Como que eu faço? Então, qual conselho você daria para essa pessoa? Olha, Milton, comece com o que você tem. Eu, quando comecei, eu tinha um celular bem furreba, vamos falar assim, era um celular mais assim, com menos tecnologia, não tinha uma câmera muito boa, mas eu sabia da necessidade do que precisava ser feito. Então, comece com o que você tem, porque uma coisa que faz nós mesmos procrastinar muito são as desculpas. Então, você sempre vai dar uma desculpa, principalmente quando você não quer fazer aquilo e precisa. Então, eu preciso começar a postar. Mas o meu celular não é legal. Mas eu precisava de uma mesa melhor, eu precisava de uma luminária. Então, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa sempre. Então, assim, o primeiro conselho que eu dou para a pessoa que realmente quer começar a trabalhar no digital, ou expor o seu produto, ou trabalhar até mesmo com o digital, comece com o que você tem, comece com o celular que você tem, comece usando a sua criatividade e nunca hesite em sair fora da caixa. Nunca. Na verdade, as grandes ideias são aquelas que a gente se estranha. Né? Existe um ditado muito famoso no nosso segmento, que é primeiro entranha-se para depois se interessar. Sim. Então, tipo assim, precisa primeiro causar aquela coisa de estranho para depois, então, te surgir aquele desejo de conhecer aquilo melhor. Quem tá mandando um beijão para você também é a Vitória Cristina, Vitória Cristal Beauty. Né? Tá mandando aqui, Mi, maravilhosa demais. A Gabi tem uma pergunta também, a Gabi Carvalho. Dica para quem está começando o negócio do zero e não pode investir em marketing ainda, né? Porque tá começando, tem muitos gastos, a empresa está abrindo agora e às vezes ela não tem condições de contratar, por exemplo, a sua empresa ou fazer alguma coisa nesse sentido. Gente, eu acredito que hoje existem muitas ferramentas. Ali no Google, você colocando, você já acha. Existem muitas ferramentas que hoje são gratuitas. Estão ali para você poder utilizar. Existe Canva, existe apps, existem vários aplicativos, até mesmo de celular, não necessariamente ali no um programa de computador, sim, que você pode começar utilizando
Estudar um pouquinho faz parte, porque ninguém aprende sabendo, então você vai ter que fuçar bastante, literalmente fuçar, porque eu falo que fuçando a gente aprende mais do que na parte teórica. Então você fuçando ali, mexendo, você vai conseguir muito conteúdo, fazer a criação de tudo e sem nenhum investimento, porque é extremamente gratuito. Eu acho que você já explicou também um pouquinho aqui, mas tem o Michel tá aqui, né? O Michel Rogers. Como criar conteúdo de forma humanizada, né? É aquela parte também que você tem que mostrar quem você é também. Você não pode ser uma coisa, você não pode vender aquilo que você não pode oferecer, né? Com certeza. Essa parte de criação de conteúdo humanizado, a gente fala bastante, principalmente na empresa, pelo fato de que você aparecer, humanizar, você precisa de um humano. Essa caneca que está aqui, ela não tem amigo, ela não tem parente, ela não tem ninguém. Então, automaticamente, ela não vai se conectar com ninguém. A partir do momento que eu pego ela na mão, eu tenho amigos, eu tenho conhecidos. Então, com certeza, essa postagem, ela vai engajar mais, ela vai atrair mais. Então, a dica a parte de humanizar o seu conteúdo é você literalmente aparecer. Se você não apareça, acha algum amigo, algum conhecido que vá ali te dar essa força no início, porque é de extrema importância, né? O Kleber, ele fez uma pergunta aqui que até eu fiz, que aquele dia na nossa reunião, no nosso café, eu fiz para você também, né? Se puder falar um pouquinho, ele está dizendo o seguinte: por que a rede social dele mesmo, assim, tem bastante seguidores e curtidas e a da empresa dele não? Gente, isso é uma coisa que eu adoro abordar, porque existem aquelas pessoas que têm dois perfis, né? Existe o perfil profissional e existe o perfil pessoal. O Instagram, ele sempre vai entregar ali o conteúdo, o story, a postagem, que ela tem mais constância. Então, por exemplo, quando a gente divide um perfil, automaticamente você não dá tanta atenção para o outro perfil como você dá para o seu. Então, você posta lá a story todos os dias no seu e do teu perfil profissional você posta só quando surge trabalho ou uma vez no dia. Então, assim, a mescla do pessoal com o profissional, ela é sensacional. Na verdade, ela é a combustão para fazer as coisas acontecerem. Tanto é que você me segue ali, então você vê, eu posto bastante da empresa, mas eu posto bastante da minha vida. Eu posto ali, às vezes, um treino, eu posto um café que eu tô tomando, eu posto uma roupa que eu tô vestindo. Então, assim, a questão de um ter mais e o outro ter menos é porque as pessoas realmente elas vão acompanhar, elas querem acompanhar o teu dia a dia. Não sei explicar ainda o que as pessoas têm, que as pessoas gostam de saber da nossa vida. Essa é a parte mais legal. As pessoas gostam de saber da nossa vida. Então, se mesclar o teu trabalho com a tua vida ali, vai fundo que vai dar certo. Tem um monte de pergunta bacana aqui, a gente já vai fazer já. Deixa eu só falar um pouquinho mais dos nossos patrocinadores aqui. Mandar um abraço especial pro pessoal que tá acompanhando a gente também. Não esqueça, hein? Dá aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe para todo mundo, tá? Quero falar aqui da Barone Transportes. Gente, a Barone Transportes é uma transportadora de cargas e também fracionadas, tá? Em geral, a Barone faz aí transportes de cargas fechadas, produtos também químicos com licença pelo Exército, Polícia Civil, Polícia Federal e também pelo IBAMA, tá? Lá você vai ter uma empresa que vai coletar aí na Grande São Paulo e também tudo com seguro, porque hoje em dia você sabe, né? A sua carga aí, vai que você contrata uma empresa, ela não é idônea, ela não vai ter uma responsabilidade, principalmente a responsabilidade em relação aos órgãos ambientais, e aí o bicho pega pro seu lado. Então, precisa de uma transportadora para logística e o melhor atendimento da sua empresa? Fale com a Barone Transportes, 3223-4432, 3221-5400, ou manda aquele WhatsApp lá para você conversar, 982010228. Bom, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui na nossa telinha um QR Code, tá? Esse QR Code é da RP Auto Repassar. Cara, a RP Auto Repassar é uma empresa sensacional. É a loja que está comprando, ela compra o seu veículo e paga à vista e resolve o seu problema. Às vezes você tem um carro, você perdeu o seu emprego, você está com várias parcelas atrasadas, seu carro está com busca e apreensão e você não sabe o que fazer mais. Cara, vai lá na RP Auto Repassar.
Conversa com o Paulo, com o Diogo, com o Renan, com a equipe da RP Auto Repassar, eles vão resolver o seu problema. Eles quitam o seu carro, você vai sair com uma graninha ainda e quem sabe você pode até comprar um outro carro lá. Às vezes você está com o seu carro, estragou, bateu e você não tem seguro e não tem condições de arrumar o seu carro, consertar o seu carro, ele vai ficar parado? É dinheiro parado. Converse com o pessoal da RP Auto Repassar. Só você clicar nesse QR Code aqui que você vai saber de todas as novidades, todas as informações, tá? RP Auto Repassar com a gente por aqui também. Bom, e é o seguinte, ó, se você é apaixonado por produtos da Apple, você precisa conhecer o Marcão Imports. Gente, o Marcão Imports tem tudo, tá? Desde celulares, MacBooks, tem iPad, lá você vai encontrar também Apple Watch, tudo que você precisa e o mais legal, estragou o seu iPhone, estragou, quebrou a tela, às vezes você vai num lugar, a pessoa fala, ó, tem que trocar a tela inteira, tem que trocar aí o vidro traseiro inteiro, e às vezes não. E lá no Marcão tem uma máquina, tá? Com a tecnologia avançada, que ela vai deixar realmente, vai reparar todos os consertos, tudo que precisa ser feito no seu telefone. Quer saber mais? Vai lá no Edifício Plaza Capital, procura a sala 405, fala com o pessoal da Marcão Imports ou vai no Instagram direto, @MarcãoImportsRP, @MarcãoImportsRP ou manda um WhatsApp 997597338, 997597338 com a gente, Marcão Imports. Pra gente fechar esse bloco, o Bottini tem um recado pra gente da Doutor Info. Ó, pra você que tá aí querendo fazer o seu computador tá travando, seu notebook não vai nem pra frente nem pra trás, cara, a Doutor Infonet tem tudo que você precisa e o Bottini traz as informações pra gente agora. Não é isso, Bottini? Fala aí. Olá, aqui Bottini! Cheguei para avisar que a Doutor Infonet também está no Google aguardando a sua opinião, que é essencial para eles melhorarem cada vez mais. Eu quero opinar, Bottini! É fácil! É só postar a sua avaliação agora mesmo. O perfil está no Google. E não esqueça, os menores preços estão sempre na Doutor Infonet e a compra é totalmente segura. Use o seu cartão de débito ou crédito e receba tudo em casa, em qualquer lugar do Brasil. Quer fazer a melhor compra e ter uma super experiência? Sim, Bottini! Então vem pra Doutor Infonet e compre, compre, compre! Acesse agora mesmo doutorinfonet.com.br. Muito bem, doutorinfonet.com.br, faça como o Bottini, vai lá e compre para você saber das novidades, tá? Um abraço ao Thiago, toda a equipe da Doutor Infonet. Ó, hoje recebendo aqui a Micaele Blanco, trocando uma ideia com a gente, falando sobre marketing digital, para você que está acompanhando o tráfego pago e tudo que você precisa para dar aquele up, alavancada na sua empresa e nas suas redes sociais. O pessoal tá mandando pergunta aqui, essa pergunta é interessante, qual foi o maior desafio na sua profissão até hoje? Gente do céu, maior desafio. O Lipe Uchoa tá mandando aqui. Maior desafio, eu acho que o maior desafio de todos foi subir de nível. Eu acho que esse foi um desafio muito grande para mim, porque quando a gente começa, todo começo, ele tem, vamos falar assim, em relação a investimento, valores, é tudo mais baixo. Então, para você sair daquela coisa de faço em casa, faço sozinha, para passar para esse próximo passo de ter uma equipe, ter uma empresa, vários investimentos ao mesmo tempo. Esse foi com certeza o maior desafio. O resultado do tráfego pago é satisfatório até em que ponto? O Rick Rodrigues está perguntando aqui. Olha, ele é satisfatório até o ponto de que o investimento que você está fazendo dobre, né? Tipo assim, tem que ser sempre mais. Então, assim, a partir do momento que você está fazendo um tráfego, você faz ali por 1, 2, 3 meses que seja, né? A gente sempre pede ali uns 3 meses mínimo. E você não conseguiu atingir ali nem o que você investiu inicialmente, aí já não fica bacana, né? Aí Sim. Já tem alguma coisa errada. E uma coisa também que é assim, em relação a produtos, né? Eu lembro que na época, 200 anos atrás, na faculdade, quando saía um comercial na TV e você não entendia aquele comercial, de duas uma, ou aquele produto não foi feito, ou ele não te interessa, ou você não vai usar esse produto, ou então a maneira que a pessoa ela vendeu o produto
ela não conseguiu te conquistar, né? E é nesse ponto, às vezes, que muita gente erra, porque às vezes a pessoa quer colocar a cor que ela quer numa arte, ela quer colocar a música que ela quer numa arte, coisas que não combinam, coisas que não é nem para a empresa dela, coisas que não tem nada a ver com o segmento dela, né? E não vai ter resultado, porque é tudo diferente, é uma coisa para cada lado. Com certeza, é bem desse jeito mesmo, e isso envolve até mesmo o tráfego. Quando a gente vai rodar ali um anúncio, o anúncio ele tem que ser atrativo, não é aquela coisa de eu quero rodar isso. E sim, você está contratando uma pessoa especialista num assunto que já tem uma bagagem do que vai dar certo e do que não vai dar. Então, assim, quem que faz o tráfego? Ou você ou eu. É a mesma coisa que eu começar a te ensinar aqui como fazer rádio. Não tem muita coerência. Então, isso que você falou tem completamente sentido. Existem, sim, os clientes que ainda batem cabeça, que a gente dá um norte, uma direção para eles. Ó, nós temos que fazer X e Y. Ele, não, mas eu quero V e A. E aí vai no VIA e tá tudo certo, tudo bem, a gente explica sempre, né? Sempre deixa claro para os clientes a consequência daquela atitude, mas o cliente, a última palavra é dele, então ele quer tentar dessa maneira, a gente tenta, depois volta o cãozinho arrependido, com a certa, a gente tenta de outra maneira. Ó, você não precisa falar nomes não, mas quando isso acontece, que você vê, por exemplo, uma empresa que talvez você estava fazendo assessoria e você falar para a pessoa, ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, a pessoa não seguia e não dava resultado, né? E depois ela pulou para outra empresa e continua a mesma coisa, porque ela continua fazendo a mesma coisa, né? Gente, isso já aconteceu comigo, inclusive... uma coisa que eu não permito, né, entre os clientes que hoje eu atendo, é a compra de seguidores. Compra de seguidor, eu falo que nada mais é do que massagear ego, né? Porque, assim, as pessoas que estão ali não vão comprar de você, não vão comentar nos seus produtos, só vai ser um número ali para você entrar e falar, nossa, que bacana. Então, assim, eu não permito, e já aconteceu de clientes começar... E aí, não, mas eu não comprei. E aí, tipo, entra ali 10, 15 mil seguidor, 15 mil curtidas. Não, e é uns nomes que... Em questão de 5 minutos, mas a pessoa não comprou, tá tudo certo. E aí já aconteceu de essas situações virem ocorrer. E a partir desse momento eu já eu já tomo aquele partido de, olha, não faz isso, não vai trazer. Sem contar que além de não trazer um resultado positivo, ele ainda implica no resultado que eu posso dar para o cliente. Porque o algoritmo trava, né, gente? As pessoas acham que conseguem enganar o Instagram e não consegue, não vai enganar, tudo fica ali, tudo passa por eles. E a partir do momento que ele vê que você está tentando burlar o sistema, ele trava totalmente a sua entrega. Então, se você já entregava muito pouco, você vai entregar cada vez menos. Você sabe que eu tenho um amigo que ele tem um podcast também, numa cidade vizinha daqui. E aí outro dia a gente estava conversando e ele falou, cara, que parabéns, eu vi lá, a marca sua ficou bonita, não sei o que e tal. Ele falou, nossa, cara, você levou uma pessoa lá muito famosa, não sei o que, beleza? Eu não tô tendo as coisas aqui, o resultado. Às vezes eu levo uma dupla e a dupla é conhecida, mas dá lá 15 pessoas ao vivo e dá não sei o que e não acontece. Depois eu posto as coisas e nada. Aí eu entrei no Insta do cara, o cara tinha 20 mil seguidores, a página dele, né? Eu falei, cara, mas não é comum uma pessoa ter 20 mil seguidores, né? Eu tô com R$2.600 com 10 episódios. E eu falei assim, cara, tá esquisito isso aqui. Aí eu peguei e falei, mano, você chegou a comprar seguidor? Ele falou, não comprei não e tal. Ele falou assim, velho, tem que dar um up, né? Eu falei, velho, você ter seguidor comprado é a mesma coisa de você fazer uma palestra no cemitério. Porque ninguém vai interagir com você, ninguém vai conversar com você, você vai estar falando para ninguém. E aí, as pessoas que você quer que assiste, eu, por exemplo, aquilo que a gente está fazendo aqui hoje, amanhã, depois da manhã, com os cortes e tal, as informações que você está passando, ela vai ser relevante para um monte de gente. A partir de amanhã, talvez a pessoa que ela fala, poxa, estou fazendo tráfego pago errado, né? Essa informação que ela deu é legal, legal o negócio aqui, o cara vai conhecer o que eu tô fazendo, o podcast que eu tô fazendo, então vai ter um resultado, vai ter alguma coisa, mesmo que seja 1 ou 2 ou 3, não tem problema. Agora, se você estiver navegando no mar morto, você tá falando para quem? Você tá fazendo as coisas para quem, né? Não adianta nada você postar cedo, tá com 20 mil seguidores, fala, bom dia gente, como é que vocês estão, tudo bem? Você sabe que ninguém tá te assistindo, e é muito triste.
Ah, é? Será que é verdade? Diz que tem pessoal que tá comprando aí seguidores pro inimigo para realmente atrapalhar o engajamento da pessoa. Gente, isso não, graças a Deus, nunca só que, aconteceu comigo, então, né? Ou com os meus clientes. Eu vou falar um negócio para você possível, que chegou né? a acontecer comigo no particular. Porque teve uma época aí que... Mas aí também, né, gente? A gente tem que saber o que faz. Na época da política, eu cheguei a estar com quase 10 mil seguidores. Mas eu era muito engajado na política, falando. E de repente, eu acordei no outro dia, eu tinha 6 mil. E eu falei, credo, aconteceu alguma coisa aqui, né? E depois no outro dia tinha 4 mil. E eu falei, gente, será que tá acontecendo alguma coisa? E aí uma amiga minha falou assim, olha, você desapareceu, eu fui clicar para te procurar e a pessoa falava assim, ó, tem certeza que você quer seguir o Hamilton, tal, aparecia isso aí, né? Falei, bom, é por conta da política então, ponto. Só que aí começaram a aparecer, tipo, umas pessoas lá com 3 seguidores, com 4 seguidores, que eu não comprei e foi assim, um número... Tipo 30, 40 pessoas. Eu nem sei se pode comprar 30 pessoas. Se o cara for comprar 30 pessoas também, pelo amor de Deus, é mais fácil ele fazer um churrasco e chamar a galera e pedir pro pessoal seguir, né? E eu falei assim, gente, tá esquisito isso aqui. Tem hora que é estranho que acontece isso, mas isso pode acontecer, né? Ah, com certeza, nunca duvidem, porque assim, como a gente já sabe, existem fakes, existem muitos golpes, inclusive na internet. Existem muitas dessas coisas. Nunca aconteceu comigo ou com nenhum cliente meu, graças a Deus, mas essa tem total coerência, isso que ele falou. Então, às vezes, assim, quero ir lá derrubar o engajamento do meu amigo, só que eu acredito que hoje, com a tecnologia de hoje, sempre existe uma maneira de descobrir quem, né, da onde veio, porque tudo é rastreável, né? Então, assim, se realmente a pessoa correr atrás ali, ela vai descobrir quem fez. Sim. Acredito. Ó, a Isabela quer saber se existe o momento certo, ou qual o momento certo para a pessoa poder fazer o tráfego pago. Olha, tudo depende do Instagram da pessoa. Então, assim, se o Instagram da pessoa estiver ali entregando o que de fato ela quer entregar, não há problema nenhum da gente iniciar com o tráfego pago. O que impede a gente começar, e na verdade não é que impede, tá, gente? Lembrando sempre que o tráfego pode ser feito a qualquer momento, desde que você tenha ali uma conta de anúncio, dá para rodar normalmente. Mas o que nós aconselhamos sempre é começar a pelo menos estruturar um Instagram, desde que o seu Instagram, a hora que a pessoa entra ali, ela vai encontrar as informações do seu produto, seu local, seu telefone de contato, ela vai encontrar as informações para poder adquirir, porque às vezes a gente vê muitos patrocinados, muitos tráfegos rodando, que você entra no Instagram, você não consegue achar o telefone da pessoa, não sabe a localização, não sabe a cidade, não sabe o preço de produto, então assim, é uma coisa que fica morta. Então não tem muito um tempo certo, desde que seu Instagram esteja pronto para receber, vai muito da pessoa mesmo, da pessoa querer fazer por teimosia ou dela, não, vou estruturar para poder fazer. Ó, eu acho que essa pergunta aqui, na verdade, a Mi já respondeu, mas é assim, uma dica para quem está começando no marketing digital, né? E ele falou que ele começou há um mês, está um pouco inseguro e meio que perdido também, né? Se tem como conseguir clientes novos sem ter aí nenhum portfólio, porque está começando agora, o que ele vai oferecer, né, pro cliente dele, né? É que assim, depende muito do produto ou do serviço que ele vende, o que ele vai começar a vender é nada mais do que a própria imagem. Então, ele colocar ali a carinha nas telas, falar sobre o produto, o serviço dele, explicar por que você deve comprar, o que vai ajudar, se você comprar aquilo, quais os benefícios vai ter, qual é o diferencial dele dentro do mercado. Mesmo que ele não tenha ali um portfólio, porque está começando agora, mas ele tem ele que sabe falar do produto dele melhor do que qualquer outra pessoa, então a partir daí ele já começa a dar o seu pontapé. Sim, o importante também, gente, é o seguinte, igual ela falou assim, é começar, né? Saber, não é todo mundo que sabe, mas assim, também tentar não cometer tantos erros na internet. Com certeza. Porque uma coisa que você falar, ou alguma coisa que você postar que está errado, pode queimar o seu produto, a sua postagem e outras coisas mais, né? Quando a gente vê alguma empresa que ela está investindo bastante em relação ao tráfego pago, aparece toda hora. Você abre o Insta, começa a aparecer. E às vezes são produtos que você não tem consumo desses produtos, né? Essa empresa, ela faz o certo, que é mostrar para todo mundo aquilo que ela tem, para que uma hora ou outra que alguém chegue a precisar tenha,
ou na hora de pegar os perfis que você quer atingir, não tá indo no foco certo? Olha, existem duas coisas aí, né? Duas situações. Uma é a monetização de marca, quando a pessoa ela quer mesmo expandir a marca dela e mostrar para todo mundo, para que a pessoa, talvez você não consuma aquilo, mas te cause uma curiosidade de saber o que é, ou como que é, da onde que vem, ou realmente ela está fazendo ali um funil que não está muito bacana, precisa ser melhor estruturado e tudo mais. Como também existem o próprio algoritmo, né? Vamos supor, eu sou uma pessoa que eu não consumo aqui água, um exemplo. Mas, especificadamente, algum dia eu comecei a procurar por água porque eu queria para um evento específico. Com certeza, nos próximos dias vai me aparecer muito patrocínio, né, de água. Então, quando você busca por um produto, o tráfego ele serve já justamente para isso. Quando você busca por esse produto, você coloca, quando o seu tráfego pago está bem estruturado, você coloca as palavras-chave ali, então a partir do momento que a pessoa buscar por aquilo, a tua empresa vai ser a primeira a aparecer. E aparece em todos os lugares mesmo. Aparece no Marketplace, Facebook, Instagram, vai aparecendo. E o telefone, ele escuta a gente? Porque às vezes você tá com o telefone desligado, aí você tá assistindo um jogo. Aí passa um negócio assim, você fala, nossa, velho, vontade de tomar uma cerveja agora. De repente você abre aqui e começa Fernandão Bebidas, começa não sei o quê, começa aqui, começa aquele negócio, tal, tênis, por exemplo. Esse dia eu tava tentando procurar um tênis para eu poder comprar, que eu vi uma marca, né? Achei rapidinho no Google lá qual que era a marca e tal. Mas no outro dia apareceram todos os preços desse tênis do mundo, apareceu naquele lugar. Que é isso? Assim, hoje em dia existe a inteligência artificial, né? Então, realmente, essa parte você pode começar a perceber e realmente é real. Você tá falando aqui sobre algum assunto, ou às vezes tá algum assunto na mesa que a gente começa a falar muito de um produto. Na hora, batata, você abriu, já sai ali. Preciso comprar um notebook. A hora que você abriu, já vem o notebook ali na tela. Isso realmente é incrível. A gente tá 100%... não só refém, como a gente dá permissão para ele acessar tudo dentro, né? Tudo. Então, eles têm acesso às nossas conversas, eles têm acesso a tudo. Nossa, mas até as nossas conversas, até a senha do teu banco, eles têm acesso. Tem. Vem cá. O Walter tá fazendo uma pergunta aqui, se além do Instagram, se hoje em dia o Facebook já pode ser descartado ou não. Olha, o Facebook, ele não é de jeito maneira descartável, tá? Facebook, ele tem hoje em dia, né? Ele tem um público bem diferente do Instagram, tá? A gente fala assim, um público, quando você quer atingir um público um pouco mais velho, um pouco mais, assim, experiente, não vamos usar a palavra velho, sim, né, gente? Um pouco mais experiente, o pessoal, ele usa bastante Facebook, eles têm o hábito de usar muito Facebook. Existem pessoas que não migraram ainda 100% para o Instagram. Então, assim, abandonar essa rede é você abandonar uma fatia ali da porcentagem de público que você poderia atingir com o seu produto. Tanto é que hoje nós trabalhamos com o Instagram linkado na fanpage do Facebook. Então, a gente trabalha sempre as duas redes. Quando nós fazemos também o tráfego pago, vai para as duas redes e o resultado vem das duas redes. Então, cara, são públicos diferentes. Pô, que sensacional. Que aula que você tá tendo aqui hoje, hein? Quero falar da Y-Steak. O Rafa esteve aqui com a gente. É onde você vai encontrar aquele churrasquinho afetivo com jeitinho mineirinho, tá? Gente, a Y-Steak é um restaurante, take-out, também é delivery, viu? Toda sexta, sábado e domingo, lá você tem aquele atendimento especial, tem show ao vivo, sexta-feira no período da noite, das 18 às 23 horas, aos sábados em 2 horários, tá? Abre na hora do almoço pra você e também abre à noite pra você ter aquele jantar. E no domingo também, para você almoçar, para você sair com a sua família, ou para você buscar até aquele franguinho assado e tudo mais, você encontra na Y-Steak, tá bom? Lembrando que fica na Coronel 4664, tem o 991403229, que é o WhatsApp, e agora também tá com aquele cardápio executivo, que é aquela oportunidade de você conhecer os produtos, né? Aquela comida gostosa da Y com um preço mais atrativo. Então não esqueça, @Y-Steak, você vai encontrar no Instagram.
Instagram, as novidades para você. A Interessências, que lá você encontra aromatizadores, perfumes finos, matérias-primas e tem essências e óleos essenciais. Manda um WhatsApp para você conhecer toda a cartela deles, que é o 981057300. 981057300, na Arthur Nonato 6787. Tem o site interessências.com.br e tem o @interessências também, tá? A loja é linda, é incrível, é sensacional. Se você não conhece ainda, tá marcando bobeira. Procure lá a Interessências, inclusive a maneira de você ter uma graninha extra também, fazer aqueles perfuminhos, aqueles aromatizadores para você ganhar um dinheirinho, tá bom? E vamos falar do Mercadão Agropet, né? A maior rede pet 100% Rio Pretense, atendimento veterinário, centro de estética para o seu animalzinho, tudo em ração, medicamentos, acessórios para o seu melhor amigo, tá? São 7 lojas, em Rio Preto são 5. Tem na Fernando Costa, Nossa Senhora da Paz, tem na Delegado com a Constituição, tem no Rio Preto Shopping e também no Shopping Cidade Norte. Além disso, tem Mercadão Agropet em Ibirá e em Badiba City. Vem aí a 8ª loja do Mercadão Agropet, é muita loja, e mandar um abraço aí a Lê, o Juarez, toda a equipe do Mercadão. Vem mais um evento agora no Shopping Cidade Norte, onde você vai ter um Pet Day incrível com assinatura do Mercadão Agropet. Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, vai lá no @Mercadão Agropet para você saber das novidades também, tá junto com a gente por aqui, e mandar um beijo especial aí pro pessoal do Maridon Burger House, que tá sempre junto com a gente. É a melhor hamburgueria mais premiada de Rio Preto, por quê? É a carne Angus feita na churrasqueira, tá? E lá ganha o prêmio, um monte de prêmio. Acaba um prêmio, pega mais um prêmio. Ganha mais um prêmio, o sabor é irresistível, é sensacional, tá com uma house nova e você vai encontrar as novidades. Vai lá no @Maridon Burger para você saber. De quarta a domingo tem delivery também. Se acessando as redes sociais @Maridon Burger, você vai saber. Tem um polypork lá que é incrível e um monte de prato especial também que a Maridon prepara para você. Um beijão para Camila, deu até água na boca aqui do Maridon Burger House, da Camila e do Neto lá do Maridon. A Suelen tinha mandado aqui, ela tinha feito uma pergunta, depois ela fez uma outra pergunta, agora ela quer saber o seguinte, ela falou que ela sempre vendeu pelo Marketplace, né? Ela sempre fazia as vendas dela, e que ela percebeu que ultimamente os resultados estão maiores através do Instagram, mas que deu uma estagnada. Ela falou que passou um mês aí que as vendas caíram, alguma coisa. Aí não é só em relação à venda, talvez é um boom meio que geral, né? Esses 3 primeiros meses do ano, é muita conta, é escola, é IPVA, IPTU, alguma coisa nesse sentido, e deu uma travadinha. E ela quer saber se é alguma coisa em relação ao Instagram que bugou, o tráfego pago não está dando mais certo, ou pode ser que talvez os produtos não estão mais atrativos. Realmente quem estagnou ali no tempo e continua sempre oferecendo seu produto da mesma maneira, vai ter que começar a rebolar para mudar isso daí, porque o Instagram de janeiro para cá, ele mudou muito. Em janeiro, todos que trabalham aí com a parte de marketing teve uma bíblia para estudar, porque mudou-se muitas regras deles. E uma das regras, eu acho que foi mais ou menos para tirar todo mundo da zona de conforto, que é justamente essa. Por exemplo, teve empresas aí com mais de 200 mil seguidores que me procurou, uma empresa bem notória em São José do Rio Preto, muitos anos de mercado, e exatamente com esse mesmo déficit que ela acabou de falar. Olha, não está mais dando certo o tráfego, não está mais dando certo a maneira que estou divulgando, eu não sei o que é. E assim, gente, ninguém gosta do convencional. Fala sério, a gente adora uma coisa nova, uma inovação. Quando a loja ela muda, quando ela começa a mudar a maneira dela produzir ali os conteúdos dela, automaticamente a gente já para, opa, peraí, mudou o dono, mudou a gerência, o que aconteceu aqui? Nossa, isso aqui tá diferente. É igual quando muda a cara de um restaurante. Então, assim, eu falo que para vendedor não há desculpa. Então, realmente, janeiro ali é um pouco pesado, todo mundo gastou na festa de final de ano, tem IPVA, tem escola, realmente fica um pouco mais difícil, mas não impossível. Então, ela teria que analisar bem ali a situação, tanto do tráfego dela e também como que está sendo feito as postagens, a divulgação, porque sempre tem, tá, gente, uma maneira de melhorar.
Sempre, não tem como, gente, Não porque tem às como. vezes é alguma coisa que você acha que não está acontecendo, né? E aí precisa também de uma empresa, no caso, esse trabalho que a minha equipe dela faz para poder ver o que é realmente que não está. Vai dar um diagnóstico na sua empresa para poder ver o que é, por que ela está estagnada. Tem muita gente que também tem uma dúvida falando sobre, inclusive aquela pergunta que nos quer calar. A pronúncia certa é stories ou history? Eu vou fazer um stories ou vou fazer um history? Eu aprendi uma vez em Foz do Iguaçu, quando eu estava em Foz do Iguaçu, nós fizemos ali um trabalho com uma escola de inglês de lá, que era inclusive a CNA. Sim. CNA, se eu não me Sim, engano, sim. né? E ela corrigiu essa maneira de nós falarmos, né? Porque store, na verdade, se você comparar com Toy Store, né? Que é aquele Sim, desenho, sim, sim. é de história. Então, assim, quando se fala no singular, é store. E quando se fala no plural, stories mesmo. Entendi. Isso aqui é uma dúvida que muita gente tem, que é o seguinte: para poder ter um pouco mais de engajamento, é melhor você colocar no feed ou no store? Olha, o engajamento, ele alcança muito bem no feed, mas também o store, ele é importante e essencial. Nunca tem que ter essa comparação de, vou fazer só no store, vou fazer só no feed. Não, tem que ser feito nos dois. É uma constância nos dois, é uma ligação nos dois. Então, você soltar algo no teu feed, fazer uma chamada de ação para o seu store, para a pessoa que está vendo ali, é essencial. Principalmente quando a gente vai soltar o Reels, né? Que é aqueles videozinhos curtos, que está muito em alta. Sim. Inclusive, é o que mais traz atualmente resultado, né? Para tudo. Quando você vai soltar isso, você faz uma chamada de ação bacana no seu store, cara, é sensacional, explode. Então, assim, o que traz mais engajamento? O que traz mais engajamento é a constância que você tem dentro da rede, tá? Seja ela no store, seja ela no feed, independente, tem que ter uma constância ali. O nosso querido Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia, ele falou o seguinte: seja o que for ser feito, né, faça com dedicação e o gosto, né, que for fazer para poder projetar em qualquer atividade. O Washington tá perguntando se você faz consultoria, né, para e-commerce também. Olha, e-commerce a gente não faz consultoria, o nosso foco mesmo é na rede social, porém, a parte de consultoria e assessoria, nós prestamos para vários segmentos e várias empresas. Inclusive, eu acabei de receber aqui uma seguidora que me segue aqui, falando sobre o problema que ela tem com fiado. Então, assim, existem várias assessorias que a gente dá em vários segmentos e diferentes empresas, falando sobre muitas coisas, porque o marketing em si, ele é sobre vendas. Então, essa assessoria, ela serve muito para direcionamento dentro da empresa, é aquilo que eu te falei. O nosso trabalho ele é muito diferenciado porque a gente não ajuda o cliente só no digital, a gente ajuda no interno. Hoje, por exemplo, o Fashion Center, eu trabalho lá dentro, tem lojas que me contratam para poder fazer assessoria ali dentro, para poder direcionar as meninas. Então, assim, olha, começa a fazer uma store, o atendimento é assim, vamos fazer isso aqui, vamos fazer esse tipo de ação, tá muito parado, tem que vir mais na loja, tem que... Então, assim, a assessoria, ela vai ser sempre personalizada de acordo com o que o cliente precisa. Sim. O e-commerce hoje, ele não é o nosso foco, mas dependendo do déficit que ele está tendo ali dentro, a gente consegue sim auxiliar e ajudar. Eu acho que ele estava falando em relação aqui, parece que é o Mercado Livre. Acho que ele vende pelo Mercado Livre, né? Então ele queria saber se tem dicas em relação a isso aí. Depois me manda o contato no WhatsApp. É só você ir direto lá no Insta, depois que a gente vai passar, tem todas as informações para o pessoal poder saber, tá? A Samara está perguntando assim, qual o cliente mais diferente que a Mi já trabalhou? Cara, eu não sei nem se o horário permite falar aqui, mas assim, eu já tive clientes e clientes, né? Vários segmentos diferentes, aparece de todo tipo. Mas no Paraguai em específico, eu tive um cliente que ele tinha um motel. Ele era dono de um motel. Motel. E foi até interessante, assim, saber como que funciona. Na época eu trabalhava junto à minha mãe. E a gente atendeu esse cliente, ele precisava dar um up ali no estabelecimento dele, vamos falar assim. E a gente fez várias coisas, várias ações ali. E eu acho que, assim, de cliente mais peculiar e diferente que eu atendi foi esse, porque a pessoa te liga para falar, tem uma loja de roupa, sou um médico, mas não liga para falar, oi, tem um motel, quero dar um up ali. Sim.
E ali foi o meu cliente mais, assim, diferente que a gente atendeu, eu acredito que foi esse. Ó, você sabe que a gente tem um patrocinador aqui, eu não vou falar o nome dele. Outro dia eu tava lá na loja dele, é muito grande a loja, mas é grande mesmo. E eu fui lá conversar com ele e tal, a gente sempre vai lá, troca uma ideia com ele, conversa, uma pessoa muito engraçada, muito gente boa. E ele pegou e tava conversando e falou assim, nossa, cara, tinha uma moça que tava fazendo uns vídeos lá, que trabalha lá pra ele, que faz o marketing dele lá dentro. Eu falei, cara, por que você não posta esses vídeos? Não, isso aqui a gente manda num grupo, porque a gente faz os cursos, tal. Eu falei, não, cara, posta os vídeos. Eu falei, você pode postar os vídeos. Tinha acabado de chegar um carregamento de um material, senão eu vou entregar que loja que é. Tinha acabado de chegar um carregamento de um material, eu falei, cara, mostra, né, com o caminhão chegando, grava um vídeo das coisas descendo do caminhão, olha, chegando mais um lote, fazendo mais isso aqui, vem pra cá aproveitar, se chegar alguma coisinha nova, faz alguma coisa nesse sentido. E eu sou o Zé Marketing, certo, né? E explicando pra ele como é que funcionava e tal. Aí, do nada, a moça começou a postar os vídeos, mas deu um boom. Mais um boom, porque ela fala muito bem, Aí ele pegou e falou assim, você não quer vir aqui falar pra gente? Eu falei, eu vou falar, mas eu não entendo do seu produto. Ela tá aqui, ela trabalha com isso. Então, para ela falar, é muito mais fácil, né? Ou seja, ela vai saber o que é cada coisa, para que funciona cada coisa. Você vai ter que fazer um curso para eu aprender a fazer, para depois eu falar, eu posso conseguir. Mas, cara, ela já tá aqui, ela entende, então ela vai saber vender. E eu fico muito feliz quando isso acontece, porque assim, além de ser um parceiro, um amigo, foi uma coisinha de nada, né, que a gente fez. Como eu já cheguei em outros lugares também, a pessoa falando, Milton, você não grava alguma coisa pra mim? Eu falei, gravo, não tem problema, tô lá. Todo mundo que tem aqui, que a gente faz essas parcerias, eu vou até lá, falo pro pessoal, você quer que eu grave alguma coisa pra loja, alguma coisa nesse sentido? Não, grava sim, beleza. Só que a pessoa não dá uma continuidade, o pessoal da loja também não faz, né? E aí, até eu não sei se foi a sua mãe que mandou aqui, que é o seguinte, vergonha não paga conta, né? É bem desse jeito. Porque não tem como, você tem que vender, e você tá com a loja, você tá com o seu produto, você tem que oferecer, e às vezes o seu produto é muito bom, às vezes o seu produto é melhor do que o seu concorrente, ele é melhor do que muitos outros, do que marcas famosas, mas ninguém sabe cadê o seu produto, né? Com certeza, eu falo muito isso sobre profissional. Você pode ser um excelente profissional, mas se você não se mostrar ao mundo, ninguém vai saber disso. E é dessa mesma maneira com qualquer tipo de produto e serviço. Então, assim, isso que você falou é muito bacana, que entra bastante a parte da humanização, que é não só mostrar ali aquele produto pronto, perfeito, mas mostrar o processo, né? O carregamento chegando, as coisas novas chegando. E você falou ali uma coisa que me chamou a atenção, que poxa, faz pra mim e tal. Poxa, mas a menina sabe e tal, mas eu falo sempre isso para os meus clientes. A nossa imagem, a imagem que a gente constrói, ela se vende muito sozinha. Sim. Você, por exemplo, você é um cara que, além da rádio, você tem toda uma bagagem, toda uma confiança de várias empresas, vários, né, parceiros ali seu. Eu, inclusive, também te sigo, a gente já se acompanha, né, desde... Sim. E eu sempre falo assim, cara, como que as pessoas não conseguem entender que elas mesmo, aonde a gente passa, a gente deixa uma marca. E as pessoas começam a seguir aquilo, a gostar daquilo. Então, hoje eu tenho, como que eu posso falar? Eu tenho clientes que deixam um cartão comigo, assim, e falam, você vai montar a loja, faz lá, o que você vai fazer, você que escolhe, você que faz. Então, isso é uma credibilidade muito legal que a gente adquire com o tempo. E isso que você falou é completamente correto. Ela vai fazer melhor do que qualquer pessoa. Mas a sua imagem, a sua carisma, o seu chegar, ele já é diferente. Você percebe como que as pessoas, né? É bacana demais. Legal, obrigado. Bom, vamos falar aqui da AMB Morumbi. A gente já está chegando na reta final aqui do nosso bate-papo. A AMB Morumbi, gente, que é sensacional, é o polo aqui em Rio Preto. São 2 polos, né? A AMB Morumbi Online. Se você ainda não deu up na sua vida, tá pensando, que curso que eu vou fazer? Na AMB Morumbi você vai encontrar centenas de cursos e qualquer um deles combina com você, com o seu estilo, e você vai com certeza aprender uma profissão. E o mais bacana, tá? Preços completamente acessíveis, tá? Faculdade, universidade, lá você tem ensino digital, que é muito fácil. Nos polos você tem as aulas também e você vai acompanhar tudo que você está fazendo e o pessoal vai estar te orientando sempre, tá? Inovação, criatividade, qualidade, tem excelência acadêmica, graduação e pós-graduação. 2 polos em Rio Preto, 3364-9666 e o 99248-7620, AMB Morumbi, polo em Rio Preto. Vai lá no
@AMB Morumbi Rio Preto, para você saber das novidades, tá bom? Beijão pra Nanda e todo mundo. A gente vai passar aqui agora a Tim Nogueira. Tim Nogueira, que é a nossa parceira também, a nossa academia aqui. Se você tá pensando em entrar em forma e com certeza encontrar academia que faz bem para você e tem tudo aquilo que você precisa conhecer a Tim Nogueira, tá? Fica perto do Iguatemi e tem um recadinho para você que acompanha o vídeo institucional que nós trouxemos da Tim Nogueira. Show, então, ó, Tim Nogueira, vai lá no @, tá bom? Tim Nogueira, São José do Rio Preto, para você saber das novidades. Quero falar também aqui para você do Queijo e Pimenta Armazém, que é o nosso novo patrocinador também, levando experiência e afeto através da comida, tá? São tábuas e caixas box de frios e petiscos. Então você vai fazer uma reunião, vai receber os seus amigos, vai fazer aí um coffee break, alguma coisa nesse sentido. Cara, procure aí que com certeza você vai fazer, você vai passar uma experiência incrível para quem estiver ali degustando, tá? Queijo e Pimenta Armazém, tá? Você tem que colocar os 2 As, Queijo e Pimenta Armazém, para você poder saber das novidades lá no Instagram. Mandar um abraço a toda a galera do Queijo e Pimenta com a gente também por aqui. Ô Mi, a gente tá chegando na última parte da nossa entrevista, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse evento que você fez, né? Infelizmente eu não pude ir porque foi na quinta-feira, a gente estava aqui fazendo um podcast, mas eu estava lá, pelo menos a minha voz estava lá presente, né, para poder participar. Conta um pouquinho como que foi, porque foi realmente assim, talvez essa nova virada de chave para a gente realmente conhecer essa empresa e poder ir para cima agora, né? Com certeza. Aliás, gratidão por ter salvado a gente ali nos 30 segundos do segundo tempo. Para quem não sabe, o Hamilton ele fez a voz ali da minha apresentação, abertura. E ficou sensacional, nossa senhora, o jeito que você fala, né, não tem nem o que falar. Mas foi um evento muito bacana, aconteceu ali no São Paulo, vai fazer um mês, se eu não me engano, foi dia 23/3, Sim. né, isso aí, eu gostei muito da data e a gente fez um evento, foi um workshop, na verdade, que é Transformando Palavras em Ouro, que falava bastante sobre a importância não só do marketing, mas como o poder da nossa fala tem influência sobre a nossa venda no final das contas. Então, assim, hoje, dentro das assessorias e consultorias que eu faço, geralmente quando a pessoa contrata uma consultoria particular, né, só para ela, acontece bastante. Então, a gente pega ali o WhatsApp da pessoa e vai analisando os pontos. Olha, eu não consegui fazer isso daqui, não consegui quebrar essa objeção, eu não consegui virar o jogo aqui com esse cliente, não consegui fechar essa venda. Então, eu paro e começo a analisar ali vários pontos onde ele poderia ter respondido diferente, poderia ter feito diferente, até chegar numa venda ali. Inclusive, aconteceu também um pouquinho antes, justamente com uma cliente, que ela estava ali em fechamento de curso, e ela não conseguia ali reverter um fechamento e a gente conseguiu reverter na hora. Então, para as pessoas entenderem, o workshop ele foi baseado nisso, para as pessoas entenderem que hoje tudo está muito robotizado e robotizar cansa demais, padronizar cansa. Você vai pedir um lanche, é um robô que fala com você, você vai entregar, daqui um dia não vai ter nem mais entregadores, vão mandar, enfim. Então, assim, as pessoas, elas estão mais exigentes e automaticamente elas exigem não só uma excelência e uma qualidade, mas também mais de você. Então, elas querem falar diretamente com você, elas querem escutar a sua voz, a sua entonação, como é que você está respondendo ela. Quando a gente está digitando ali no WhatsApp, as pessoas não conseguem entender isso. Então, quando você vai falar, bom dia, tudo bem, como é que você está? A pessoa já sente a sua voz diferente. Então, aquilo já abraça, né? Já abraça o cliente. Então, o workshop ele foi baseado praticamente 100% nisso.
E também na questão de vergonha não paga conta, que ficou ali até um vídeo muito bacana que a gente fez no final, que é para entrar bem nesse mérito das pessoas que têm uma vergonha de aparecer e do lado negativo que isso tem, né? Isso tem muita influência, as pessoas têm um pouco de dificuldade de ver o quanto isso influencia. Na verdade, você não aparecer só tem coisas negativas, e você aparecer só tem coisas positivas. Poxa, a pessoa vai estar conhecendo o seu trabalho através de você, vai estar conhecendo como que funciona e tudo mais. Então, foi bem voltado a isso. Foi muito bacana, veio pessoas até de Votuporanga, de cidades próximas, assim. Foi muito legal. Inclusive, foi um destravar de chave ali para uns 3, 4 clientes ali meu, que não falava de jeito nenhum. Pegaram até no microfone e foram falar lá na frente. Então, Isso é legal. isso é muito, muito bacana, assim. Você vê, assim, como você conhece já o cliente há mais tempo, suando, tremendo, mas ali na frente. E aí, eu ainda fiz uma brincadeira ali, junto à minha mãe, também teve participação dela. Eu falo muito da minha mãe, Hamilton, porque ela foi, assim... eu não tive uma criação com o meu pai muito próximo, né? Eles se separaram, eu tinha em torno de 6, 7 anos. Então, o meu reflexo sempre foi a minha mãe. Então, eu vi uma mulher conquistando o mundo, fazendo acontecer. E, cara, se ela pode, ela sempre falou isso. Nunca deixe alguém dizer que você não pode. Porque se eu posso, você também pode. Que legal. Então, ela é a minha maior referência para tudo, assim. Ela que me deu as ferramentas para começar no que eu estou hoje. Sou muito grata a ela por isso. E fica aquele conselho sempre, né? Vai tomar uma atitude, mãe, alô? Além de mãe, ainda é aquela mulher que tem muita bagagem para te agregar. Sim. Então, ela também teve uma participação nesse workshop, que foi bem bacana. E ela mesmo teve a ideia de, bom, quem vier falar aqui na frente, a gente vai jogar no telão Instagram. E todo mundo vai ter que começar a seguir. Então, incentivou as pessoas, até as pessoas que estavam ali com vergonha, de ir lá na frente só para ganhar uns 30 seguidores que tava Meu lá. Deus. Assim. Teve gente que falou, não, só tô aqui só para aparecer no telão, mas não sabia nem o que falar direito. Mas isso é legal, isso é legal. A gente, de certa forma, enfrenta ali nossos medos, né, nossa timidez de uma maneira engraçada, mais solta. E é isso que a gente gosta de estar sempre trazendo para os nossos clientes, essa maneira totalmente personalizada e humanizada. É risada, é conversa, é dia bom, é dia ruim, mas a gente está ali sempre para agregar de alguma forma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua equipe, né? Que você está agora, tá com uma equipe para poder te apoiar, para poder te auxiliar, para poder proporcionar aí tudo que o seu cliente precisa e um pouquinho dos seus clientes também, né? Porque, é o que a gente fala assim, a gente faz muito por eles e quando a gente vê o crescimento deles é um pouquinho da gente, né? Gratificante demais. Bom, a minha equipe hoje, ela está sendo estruturada, né? A gente sempre passa, né, por certos investimentos, estruturação. Então, assim, hoje eles têm, é igual eu falei para você, sozinho a gente faz muita coisa, mas nada que uma união, 2, 3 cabeças pensando ali não faça acontecer mais, né? Então, hoje a empresa está tomando forma, ela tem um escritório, ela tem pessoas ali dentro, muda totalmente a rotina cotidiana para quem fazia o seu próprio horário, ia para academia, depois vinha, trabalhava. Sim. Então, muda muito. Ter uma equipe é muito importante, principalmente para o gerenciamento das coisas, né? Porque quando você não tem uma organização, nada vai para frente. Então, assim, é muito difícil, porque você começa a estruturar as pessoas. E eu tenho muito essa coisa de tete a tete, de tipo assim, poxa, eu quero que o cliente seja atendido, esteja uma experiência ali que ele vai me comprar, vai comprar a gente pela experiência que a gente proporciona para ele. Então eu tento sempre passar isso para minha equipe, eles são sensacionais, o Mike, o resto da equipe também, e eles estão sempre comigo, auxiliando em tudo, ajudando em tudo. Eu sou muito grata a eles, porque mesmo quando a gente tá ali naquela loucura, né? Porque eu sou, meu Deus, 320. Lá em casa não paro. Eu ando com aqueles reloginhos que marca passos. Tem dia que tá 8, 9 mil passos. Eu tô só dentro de casa. Então eles me auxiliam muito ali, muito. Eu não seria nada sem minha equipe, nada mesmo. E quanto aos meus clientes, também só gratidão. Eu falo que tudo que a gente faz, onde eu tô hoje é por eles, né? É eles que trouxeram eu até aqui e vice-versa. Eu falo assim, quando você faz algo com amor, com paixão, é diferente. E o meu trabalho, eu foco muito nisso. Eu faço algo, eu olho e falo assim, eu compraria? Eu faria pra mim? Eu postaria no meu? Ah, não postaria, então eu vou trocar. Então eu não quero. Olha aí. Então, assim, lá dentro, tadinha da minha equipe, sofre comigo. Porque, ó, eu vou te falar, o grau de exigência ali é alta, é bem alta.
Então, eu faço para os meus clientes, às vezes até mais, né? Tipo, às vezes contrata alguma coisa, tem que ficar até tal horário, a gente estende horário, trabalha de domingo e trabalha de madrugada. Eu faço porque eu gosto. E quando a gente trabalha com o que gosta, não é trabalho, né? A gente tá fazendo o que gosta. Uma coisa importante também, que um dos destaques, né, que eu vi lá no dia que teve esse workshop, foi de repente um elevador abrindo e um galã com um buquê de flores aparecendo para poder fazer a entrega para você. Eu acho muito, muito legal isso aí, o apoio, né, que você tem dentro de casa, a família, a sua mãe, a importância que ela tem na sua vida, tudo, desde a gente começou com as trufinhas, depois ela viu, acreditou, e hoje, quando eu vejo os stories que você posta lá, que tá a marca, a assinatura, porque hoje, assim, o seu nome virou a sua marca, né? E você não vai querer que o seu nome seja uma marca ruim, seja Pelo uma coisa amor de ruim. Deus. Então, por isso você trabalha em cima. E você tendo alguém do seu lado também agora, que tá te apoiando e que faz com que você tenha para onde voltar, para repousar, isso é fundamental, né? É fundamental demais. O Ricardo, ele foi parte de uma construção da mulher que eu sou hoje. Eu sempre coloco ele dessa maneira, porque quando a gente tá solteiro, a gente trabalha bastante, mas a gente não tem o mesmo foco, o mesmo propósito. E quando você encontra uma pessoa que você se conecta e tem o mesmo propósito, as coisas começam a fluir de jeito diferente. Então as prioridades mudam, a mesa de bar vira a mesa de casa, vira o sofá da sala, e assim vai indo. Então, assim, o apoio da pessoa que está do seu lado é muito, muito, muito importante mesmo. Eu falo que casal que tem o propósito junto, ele cresce junto, prospera junto, e eu sempre pedi, assim, muito para Deus uma pessoa que se enquadrasse ali, porque eu falo que companheiro tem que ser companheiro na cachaça, companheiro dentro de casa, companheiro dentro da igreja, companheiro para tudo. E o Ricardo é essa pessoa para mim, literalmente. Que legal, que legal. Mi, parabéns pela essa, você é muito jovem ainda, 27 anos, pô, essa trajetória, tanta Deus, coisa que a gente conversou aqui, né? Tô cansada já. Não, também não, eu tava falando que eu tô cansado também, mas eu já tô muito velho, então, barba branca. A gente trabalha com gente, né? Nossa senhora, meu Deus do céu, mas parabéns, de verdade. Eu já te acompanhava há muito tempo e eu via, né, esse crescimento, o jeito que você tratava as pessoas, o jeito que você postava as coisas, e hoje vendo, né, o que você tá conquistando, o que você tá construindo, que Deus possa continuar aí pavimentando essa estrada da sua vida por muito tempo, com muita coisa boa. Obrigado pela entrevista, obrigado pela parceria que a gente está fazendo agora, que vai ser uma coisa muito importante para mim também. Fantástica. Obrigado mesmo de coração. E, manda beijos, abraços, passa redes sociais, o que você quiser, fica à vontade. Perfeito, obrigada, Milton. Gente, sigam nossas redes sociais, tá? O Instagram é @miblancomkt. Se vocês procurarem por Mi Blanco, M Blanco já vai sair. Sim. É o primeiro Instagram que sai ali. Ou se vocês buscarem por marketing também vai aparecer, né? Ferramentinha ali que a gente usa de busca. Telefone para contato. Se alguém quiser entrar em contato por WhatsApp, vamos trocar a maior ideia. Tenho o maior prazer de atender todo mundo. É 17 996 76 2584, tá? Pode entrar em contato tanto por ligação quanto por WhatsApp. E gostaria de agradecer o Hamilton pelo convite, agradecer a minha equipe também, todo mundo que está prestigiando a gente aí. Vou ter o maior prazer de atender todas as dúvidas e perguntas que tiverem, tá? E é isso aí, né? E aguardamos os próximos episódios, que a gente tá com uma parceria muito boa para acontecer. Vai surgir muita coisa bacana aqui. Gente, obrigado de coração, que Deus abençoe vocês. Semana que vem estamos de volta. Não esqueça aí, você que tá nos assistindo agora. Obrigado a todo mundo do chat também, que mandou sua pergunta. O pessoal da caixinha também lá no Insta. Siga a gente, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.